Olá, amigos. Boa noite a todos, amigos e amigas. Aqui estamos mais uma vez para mais um encontro, para mais uma noite de reflexão à luz da doutrina espírita. Agradecemos a todos aqueles que têm acompanhado ao longo dos dias dessa quarentena as transmissões. Hoje eu tive o cuidado de contar o número de transmissões que nós já tivemos ao longo da quarentena. Hoje é a 46ª transmissão da quarentena. Então, espero que esteja sendo útil para todos nós. Estamos aqui mais uma vez em uma noite muito especial que recebemos a querida amiga, estudiosa do Evangelho, de Kardec, do Espiritismo, Larissa Chaves. Antes de apresentá-la, eu gostaria de fazer uma prece para a gente harmonizar, tranquilizando as nossas mentes, nesses dias tão tribulados, onde a nossa fé vem sendo testada, que esses momentos de reflexões sejam um momento de olhar para nós, de tranquilizar as nossas mentes e de, acima de tudo, acreditar que existe uma força que está guiando os nossos passos aqui na Terra. Ilumine as consciências encarnadas e desencarnadas. Ilumine os nossos lares, as famílias, os nossos governantes nesse momento de dificuldade. Abençoe o lar da querida amiga e irmã Larissa Chaves, que veio tão bondosamente falar para nós nessa noite acerca dos seus estudos e impressões à luz do Espiritismo. Que Deus lhe recompense o seu esforço pessoal em saúde e paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, na medida que formos capazes de perdoar aqueles que nos devem. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Cumprimentamos a todos aqueles que chegaram, a Rose, o Bruno, Claudete, seu Milton, Neiva, Paula, Moraes. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos ler um pequeno trecho do Evangelho, apenas um parágrafo, do capítulo 7º. Bem-aventurados os pobres de espírito. Missão do homem inteligente na Terra. É uma mensagem de Ferdinando. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra o que ele deve cavar? E que direis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para ele atingir a seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno?
Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do seu jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele que tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade progredir. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmo. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades e, entretanto, não lhe faltam condições para adverti-lo, que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Essa mensagem foi recebida em Bordeaux no ano de 1862. Bem-vindo a todos que chegaram no decorrer da leitura. Dark, Cíntia, Viviane, Rodrigo, Joana, Neide, sejam bem-vindos. Como nós dissemos no início, é uma noite muito especial. Nós estamos recebendo uma baiana aqui em Minas Gerais, ainda que de forma virtual, na Casa Espírita Paulo Estevão. Larissa é uma grande estudiosa de Kardec, do Espiritismo de uma forma em geral. Nós tivemos a oportunidade de ouvi-la uma primeira vez em Uberlândia, no Congelde, no Congresso Espírita Leon Denis. A fala dela encanta a todos aqueles que a ouvem. Então é uma noite muito especial recebê-la aqui nessa noite, Larissa. Seja bem-vinda. Em nome de Paulo e Estevão, nós te recebemos. Como de costume, nós faremos em dois momentos. Um primeiro momento, a fala dela, e um segundo momento nós teremos perguntas e respostas. Então fiquem à vontade para se manifestarem nos comentários. Na medida que aquilo que o tempo nos permitir, nós colocaremos a ela no final. Larissa, seja bem-vinda. Olá a todos. Obrigada, Daniel. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. A honra é toda nossa. E obrigada a todos que estão aqui conosco para estudar um pouquinho desse tema que, num primeiro olhar, talvez muita gente tenha falado: nossa, vai falar de polêmica, né? Estamos num momento de muitas polêmicas. E muitas pessoas devem ter ficado um pouco assustadas. Alguns amigos até me mandaram mensagem: nossa, eu só vou porque é polêmica. Dizem que espírita gosta de polêmica. E é importante que a gente pergunte ao codificador da doutrina espírita como ele lidava com as polêmicas, porque elas sempre existiram. Desde o início da codificação espírita já existiam polêmicas, já existiam divisões, cisânia, diatribes, que é uma palavra também escolhida por Kardec, para tratar dessas críticas mordazes. Antes de nós adentrarmos o tema propriamente dito, eu gostaria de falar uma coisa que é fruto das minhas reflexões desses dias e estava aqui, enquanto o Daniel lia a mensagem, estava vindo assim com força para falar isso para vocês, que na verdade é uma reflexão ou uma inspiração que veio durante a semana, diante dos acontecimentos, para as minhas próprias reflexões pessoais. Nós estamos vivendo um momento, né, não precisa nem entrar em detalhes, todos sabemos os desafios que temos passado no cenário da saúde, no cenário da política, de tantas formas, e a sensação que talvez as almas mais sensíveis tenham nesse momento, diante de tantas desencarnações, de tanta dor, de tanta angústia, talvez seja a sensação de que tem uma sombra, de que tem alguma coisa muito desafiadora passando aqui pela Terra. Ficamos imaginando uma espécie de névoa de angústia diante desse desafio, de todos esses desafios. E eu me recordei de quando eu li biografias sobre Francisco de Assis, e quase todas elas trazem um pouco do contexto histórico que antecedeu a chegada do poverelo de Assis,
do nosso irmão Francisco de Assis aqui à Terra. E talvez o momento que antecedeu a chegada de Francisco de Assis tenha sido uma das horas mais escuras que a Terra já passou. Um dos momentos mais desafiadores no campo material e no campo espiritual, quando havíamos esquecido completamente da mensagem de Jesus e distorcido a sua proposta de amor, de perdão, de compreensão. E nessa hora mais escura, veio à Terra, em nome de Jesus, Francisco de Assis, para resgatar sua mensagem. Então, que nós tenhamos olhos de ver e coração de sentir que se há uma sombra tão densa, é porque logo mais chegará o amanhecer, chegará um momento também em que a luz aparecerá de forma majestosa e todos nós, os aflitos de agora, seremos consolados. Dito isso, vamos então entrar na seara da polêmica. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1858, eu estou aqui com uma das possibilidades, existem diferentes traduções, essa daqui é do Evandro Noleto Bezerra, de 1858, ano, e é da FEB. Mas nós podemos escolher a tradução da nossa preferência, não tem problema algum. E no mês de novembro, nós sabemos que essas publicações da Revista Espírita de Allan Kardec eram publicações mensais. A gente está aqui com a condensação disso num livro, mas eram periódicos, jornais mensais. A gente chama de revista espírita, mas ele gostava de chamar de jornal, de periódico espírita. E para iniciar o mês de novembro, ele começou com um artigo intitulado Polêmica Espírita. Então, não fui eu que escolhi esse tema. Quem escolheu esse tema foi Allan Kardec, o nosso codificador. Nesse artigo de 1858, em novembro, com esse título Polêmica Espírita, Allan Kardec vai nos dizer que muitas e muitas vezes, não apenas ele pessoalmente, mas a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o grupo espírita que ele fazia parte, como a própria doutrina espírita, com bastante frequência, recebiam críticas. E críticas, muitas vezes, mordazes. Críticas que não tinham um objetivo construtivo de trocar ideias, de, um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, eu quero entender. Não. Existiam muitas e muitas críticas que, na verdade, eram polêmicas com o objetivo de falar mal, de derrubar, de colocar em suspeita a própria integridade de Allan Kardec, que era uma pessoa respeitável. Sabemos que Allan Kardec é o pseudônimo que ele utilizou para a publicação das obras, exatamente porque o seu nome, Hippolyte Léon Denis Arrivaille, já era um nome conhecido no campo da literatura. Ele já tinha obras publicadas com o seu nome. Então, ele não queria que uma coisa interferisse na outra, então utiliza-se desse pseudônimo Allan Kardec por sugestão de Zéfiro, já que os dois já haviam tido uma encarnação entre os druidas, quando ele teve esse nome, Allan Kardec. Então, ele estava ali numa situação complicada, porque era uma personalidade já respeitável entre os cientistas da época, e de repente estava sendo muito atacado. E ele fazia a opção de escolher quando valia a pena responder a uma crítica, a um ataque, a uma polêmica, porque eram inúmeras, e quando não valia a pena. E eu acho que isso é em tempos de internet, em tempos de live, nós hoje temos nesse cenário das redes sociais os haters, os odiadores, que são muitas vezes, em muitos casos, pessoas que não nos conhecem ou que nem sequer conhecem a proposta, seja no campo do espiritismo, sejam outras pessoas nos seus trabalhos, e que recebem ataques preconceituosos, em alguns casos racistas,
simplesmente, como o próprio nome já diz, haters, odiadores, com o objetivo de machucar, com o objetivo de ofender. Pessoas que se escondem atrás de um perfil fake, um perfil falso, e que acham que por estar atrás desse perfil falso jamais serão descobertas e se permitem depositar ali todo o seu ódio, toda a sua raiva. Então, em tempos de fake news, de haters, de tanta cisânia, de tanta raiva que é destilada, de tantos ataques nas próprias redes sociais, nós poderíamos nos perguntar: o que nos diria Allan Kardec em pleno 2020? Como ele reagiria? Porque Kardec era muito atento às possibilidades de comunicação. Ele, inclusive, faz essa opção de uma revista espírita, de um periódico mensal, com o objetivo de facilitar essa comunicação com os espíritas da época. Ele observa que na América já existiam periódicos espiritualistas e mesmo espíritas, mas que na Europa o número era muito tímido e na França não havia nenhum. Então, a doutrina espírita começa tendo como marco o Livro dos Espíritos em 1857, abril. Apesar de todo o histórico de Allan Kardec, já tendo estudado o magnetismo, mas a doutrina espírita nasce em 1857 e já em 1858, querendo exatamente facilitar essa comunicação, já que responder carta por carta seria um pouco complicado, as dúvidas eram muitas que chegavam até ele, querendo alcançar o público, alcançar a comunidade de espíritas, diríamos hoje o movimento espírita de sua época, é que ele cria a revista espírita. E aqui ele tem uma tribuna livre, como ele mesmo diz, onde discutiremos, mas não disputaremos. Então, observaremos a característica da revista espírita de ser um lugar onde muitas vezes ele até publicava dúvidas, coisas até mesmo que poderíamos considerar como polêmicas, e ele publicava o que a pessoa tinha dito e depois respondia, para que o público, se tivesse aquela mesma dúvida, aquela mesma questão, tivesse ali dirimida a sua dúvida, a sua questão. Só que aqui nesse artigo que citamos, ele vai nos ajudar a compreender quando vale a pena responder, quando vale a pena gastar a nossa energia com uma polêmica, com uma questão que se apresenta e quando não vale. Então eu vou ler alguns trechos para que vocês possam captar as palavras do próprio codificador. Assim ele nos diz: há um gênero de polêmica do qual tomamos por norma nos abstermos. É aquela que pode degenerar em personalismo. Não somente ela nos repugna, como nos tomaria um tempo que podemos empregar mais utilmente, o que seria muito pouco interessante para os nossos leitores. Então, o primeiro critério que Allan Kardec nos apresenta é: ele não tinha, vocês devem saber que ele não tinha muito tempo sobrando, né? Ele trabalhava muito, imagina só. Parem para imaginar os anos desde 1857 até a desencarnação de Allan Kardec em 1869, quanta coisa foi publicada. Quantos livros nós temos, não só nas obras básicas, mas nós sabemos que existem outras obras também publicadas por Allan Kardec. Opúsculos, outros livros que ele foi ali organizando, às vezes, por exemplo, antes de O Livro dos Médiuns, ele já havia publicado um guia aos evocadores, e depois ele publica o Livro dos Médiuns. Além de publicar as obras básicas, ele também publicou aquele livreto que é o Espiritismo. Então, existem mais obras, além daquelas, fora outros textos que não chegaram a ser publicados. Alguns, inclusive, que foram mais tarde para o livro Obras Póstumas. Fora o estudo de cada coisa que chegava, de cada material, para que ele pudesse dali extrair a unidade do pensamento e identificar o que realmente valia a pena ser publicado, porque
Não era a opinião de um espírito em específico, mas ali passava pelo critério da universalidade. Era um pensamento que condizia a uma verdade, a uma lei divina. Então imagina esse trabalho de ciência, de filosofia, com essas consequências morais que ele conseguia extrair de todo esse conhecimento. Então ele nos diz aqui, olha, eu não tenho tempo para responder a todas as polêmicas. Então será que nós temos tempo para gastar tanta e tanta energia na internet respondendo tantos comentários que talvez a pessoa nem se dê ao trabalho de pensar sobre o que a gente escreveu, porque na verdade ela já está tão fixada a uma ideia que ela só está interessada em discutir, em bater boca. Nem a gente às vezes está interessado no que ela está lendo e nem ela está interessada no que a gente está colocando. É como se duas pessoas falassem ou digitassem, mas na verdade não há uma comunicação. Porque a gente olha o que o outro escreveu e na verdade o que a gente está pensando é como eu posso contra-atacar e não como eu posso tentar entender o lugar do outro. E Kardec está aqui nos chamando, como nós temos usado o nosso tempo. Essas horas que a gente utiliza para o tipo de polêmica que cai no personalismo, que cai na ofensa pessoal, que cai no melindre, nós poderíamos utilizar com tantas outras coisas, não é mesmo? Será que está nos sobrando tempo ou há um problema com o gerenciamento do nosso tempo? Uma primeira reflexão. E depois Kardec vai nos falar do tipo de polêmica que ele considerava que valia a pena. O tipo de polêmica na qual ele se metia. Ele ia até o final. E nesse tipo de polêmica que ele escolhe, que é quando ele estava diante da discussão séria dos princípios. Então, quando era uma dúvida, quando era uma questão doutrinária, quando era alguém que realmente não tinha entendido. E ainda nesse tipo de polêmica, sobre a discussão dos princípios, das questões doutrinárias, ele ainda vai fazer uma diferença. Então, assim, ó, a questão aqui é tirar dúvida, é falar de espiritismo. Ele dizia, tô dentro. Mas mesmo nesse tipo de polêmica, ele faz uma ressalva. Se é aquela pessoa, ele nos diz, que não está interessada de verdade em compreender, que nem se deu ao trabalho de estudar nada, não sabe nem direito o que é doutrina espírita, nunca leu nada, nem quer ler, ela só quer rebater. Ela só quer te convencer do pensamento dela ou jogar água no seu trabalho. A gente sabe que existe esse tipo de crítica. Uma vez, inclusive, nós temos, como foi dito pelo Daniel, um canal de estudos no YouTube chamado Inspiração Espírita, que tem estudos da Revista Espírita. E tem outros estudos também. E vocês sabem que uma vez, a gente tem um vídeo no canal que a gente pode dizer assim, que alcançou um público maior que o normal, porque tem aquele público da casa, digamos assim, que está sempre ali, que a gente até já conhece as pessoas que comentam ou que curtem, que são de casas espíritas pelas quais já passamos. Mas, quando teve aquela catástrofe em Brumadinho, um vídeo que nós publicamos teve uma repercussão muito maior do que o nosso público normal. O nosso público, se tiver 2.000 visualizações, o nosso vídeo bombou. Mas a gente teve esse vídeo específico, esse filho único, sobre Brumadinho, sobre a visão espírita dessa situação, que teve 40 e poucos mil visualizações. Foi muito assim, fora. No dia foi crescendo, a gente ficou até sem entender o que estava acontecendo. E nesse vídeo, gente, vocês não têm noção dos comentários que apareciam. Comentários muito bacanas e comentários que eu voltei para ler aqui, polêmica espírita. Kardec, me ajuda, o que eu faço? Respondo, não respondo, porque existiam pessoas que às vezes traziam uma questão que a gente poderia considerar polêmica, mas você percebia ali que tinha um desconhecimento, que tinha uma dúvida real sobre o tema, que às vezes a forma como a pessoa tinha perguntado era um pouco estranha, às vezes até um pouco ofensiva, mas havia ali realmente uma dúvida legítima. Mas existiam outras pessoas que estavam ali comentando só para apedrejar.
Elas estavam absolutamente convictas das suas ideias, convictas de que espiritismo era coisa do demônio, convictas de que eu estava a serviço do próprio diabo, ou convictas de que tudo aquilo que eu estava falando era muito absurdo. Não tinha espaço ali para uma conversa. E se eu fosse, nesse caso, por exemplo, eu acho que tinham 300 comentários. Se eu fosse gastar energia para responder esses comentários, seria uma energia infrutífera, porque aquelas pessoas não estavam dispostas a entender o outro lado da moeda. Elas estavam absolutamente fechadas. Então, ali é um trabalho do tempo. A gente não tem esse poder de abrir a cabeça da pessoa e colocar o que a gente quer, colocar um outro ponto de vista. Como também os nossos benfeitores espirituais, eu fico sempre imaginando os nossos espíritos protetores ou anjos guardiães, se queiramos assim chamar, que veem a gente fazer tanta coisa, pensar tanta besteira. Vocês não acham que eles queriam, às vezes, assim, ó, abrir a nossa cabeça e colocar umas ideias aqui assim? E eles não fazem isso, não tem esse poder. O que que eles fazem? Eles aguardam pacientemente que a gente consiga sintonizar na faixa, assim, um pouquinho acima da nossa faixa costumeira, para que eles possam nos inspirar boas ideias, bons pensamentos e boas resoluções. Mas eles não fazem isso com violência, como às vezes nós queríamos fazer. Queríamos atacar o outro para defender as nossas ideias, para defender o nosso ponto de vista, ou para defender a doutrina espírita. E aí, quando a gente entra nesse espírito de orgulho, quando o nosso ego toma frente, como aqui disse Kardec, quando o personalismo toma a frente, aí nós entramos no campo dos melindres, das discussões e das ofensas pessoais. E aí, ao invés da pessoa ter alguma chance de pensar diferente sobre a ideia, sobre os princípios espíritas, que gostaríamos que elas melhor compreendessem, na verdade, elas ficam com mais convicção de que aquilo realmente não deve prestar. De que aquilo realmente, nossa senhora, realmente isso aí é coisa do inimigo. Porque olha só como a pessoa tá para defender aquilo ali. Tá possuída completamente. Então, se a gente precisar se desequilibrar, sair totalmente do nosso eixo para defender uma coisa que a gente diz ser positiva, será que a impressão, o contato que a pessoa que não conhece vai ter com aquilo é positiva? Ou será que, na verdade, nós vamos confirmar a hipótese dela de que aquilo não é um bom caminho? Então, Kardec já nos disse para fugirmos do personalismo, de ir para o lado pessoal da questão, de ofensas pessoais, inclusive, e ele já nos disse que quando se trata de uma dúvida, de uma aparente dúvida, que tenhamos cuidado. Se é uma dúvida legítima, se a pessoa está aberta a compreender ou se ela está fechada. Se, na verdade, ela quer apenas criticar, se ela quer apenas atacar. E eu vou ler mais um trechinho dele que é uma maravilha. Ele diz assim: entre os críticos, há muitas pessoas que falam sem conhecimento de causa, sem se darem ao trabalho de aprofundar. Para lhes responder, seria necessário recomeçar incessantemente as mais elementares explicações e repetir aquilo que já escrevemos, providência que julgamos inútil. Então, uma pessoa que tem sede, que quer saber, que realmente está interessada, que às vezes até acha que não é aquilo. Eu já tive muitos amigos assim na universidade, eu cursei psicologia, e o campo, né, acadêmico tem muitos céticos, muitos materialistas, muitas pessoas que olham torto. Você diz que é religioso, a pessoa já olha torto para você. E quando tem certos debates na academia, já ficam assim, esperando seu posicionamento, né? Para dizer, peguei você aí, ó, cadê? E aí, várias vezes era engraçado, porque às vezes a gente estava assim numa discussão descontraída, numa conversa, praticamente todo mundo sabia que eu era espírita, e a gente percebe a curiosidade legítima das pessoas. De já vai rebatendo, né? Já vai dizendo assim que ela não concorda, mas assim, Larissa, e o espiritismo diz o quê de tal coisa, tal coisa? Mas é como assim?
E ali, aquele é o momento da gente, com todo cuidado, com toda atenção, se percebe que há uma receptividade, que é uma dúvida realmente, mesmo que a pessoa vá rebater, ela discorda, mas ali, essa questão não é com a gente, entende? É uma questão interna dela. É um conflito entre o lado dela, que quer acreditar, que tem sede de acreditar em algo mais, e aquele lado cético, que quer contestar tudo, que quer negar todas as coisas. Então a gente precisa só ter cuidado para não cair na casca de banana de achar que vai convencer o outro. Então a gente pode apresentar o que a doutrina espírita diz sobre inúmeras questões, mas a gente não tem necessidade de convencer as pessoas. Então, se a pessoa nos pergunta se ela quer saber, gente, eu sou capaz de ficar horas falando. Vocês já viram que se deixar, né, eu vou falando. Agora, se a pessoa quer simplesmente rebater, aí eu fico com Kardec. Aí a gente pega essa energia e gasta com outras coisas. Tem tanta gente interessada em saber. Olha aqui, eu estou gastando essa energia para falar para um público que pode ter dúvidas, que pode ter questões, mas que quer saber, que está disposto a saber. Então, por que gastar energia com aquelas pessoas que querem só criticar, que querem só rebater? E talvez a maioria de nós, é que eu digo por mim, não tenhamos o equilíbrio necessário para entrar numa discussão acirrada, naquele tipo de discussão que é só crítica por crítica, e manter o equilíbrio. Chega um momento que, quando a discussão vai para o personalismo, a gente começa a atacar e ser atacado pessoalmente. E aí realmente todo mundo perde, ninguém ganha. E isso se estende ao tema que for. Eu estou falando aqui de questões em torno do espiritismo, mas esse mesmo raciocínio vale para a política e para tudo mais que vocês quiserem. E depois, nesse mesmo artigo, Kardec diz assim: em relação àquelas dúvidas legítimas, ele diz: é a isso que chamamos polêmica útil, e o será sempre quando ocorrer entre pessoas sérias, que se respeitam bastante para não se afastarem das conveniências. Podemos pensar de modo diverso, sem por isso deixar de nos estimarmos. Afinal de contas, o que buscamos todos nessa tão palpitante e fecunda questão do espiritismo? O que será que nós buscamos? Todos nós. E ele diz: tá apagando de vez em quando, eu acho que é o meu computador que está aqui. De vez em quando eu tenho que mexer aqui para ele não apagar, me desculpem. Mas vamos lá. Ele diz assim: o que nós buscamos? Todos nós. O nosso esclarecimento. Antes de mais nada, buscamos a luz, venha de onde vier. E se externamos a nossa maneira de ver, trata-se apenas da nossa maneira de ver, e não de uma opinião pessoal que pretendamos impor aos outros. Gente, o organizador da doutrina espírita está dizendo isso. Olha, eu não quero impor nada a ninguém. Eu estou apresentando aqui o resultado de um esforço de pesquisa, de estudo. Quer saber? Tem dúvida? Vamos! Eu vou tirar sua dúvida até onde eu puder caminhar com você. Agora, se você quer simplesmente brigar, ofender, aí eu te deixo sozinho. Esse é o posicionamento de Allan Kardec. E aí, isso aqui foi em 1858. Claro que ele continuou recebendo muita crítica, muita mesmo. Muito ataque da igreja, de tudo quanto é lado. E aqui, em 1859, logo no início do ano, aqui nós estamos em março, mês do meu aniversário, e Kardec publica um artigo chamado Diatribes, ou seja, críticas mordazes, ataques mordazes. E aqui ele disse que não gostava muito de escrever sobre isso, de se justificar, mas se vocês pegarem o artigo, vocês vão ver que esse daqui, ele fez inclusive um artigo maior do que o da polêmica. Eu acho que ele estava aqui assim, ai meu Deus do céu, quer saber? Deixa eu agora falar, senta e escuta.
Então vamos lá, vamos escutar o que ele tem a dizer. Aqui ele está dizendo, primeiro, que inúmeros ataques eram direcionados a ele pessoalmente, à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e à doutrina. E aí no artigo ele vai falar de cada um desses pontos. Ele vai dizer que os ataques que eram direcionados à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele não tinha nenhum tipo de preocupação, não sentia que tinha que justificar nada. Porque, primeiro, não era um grupo como são os nossos grupos hoje, pelo menos a grande maioria dos nossos grupos espíritas, a gente simplesmente entra. Eu, por exemplo, que me mudo com uma certa frequência e viajo com mais frequência ainda, eu simplesmente entro e sento ali para assistir a palestra. Não tem, né? A coisa hoje é mais simples. Nessa época, não. A gente vai vendo, inclusive, na revista espírita, que era algum conhecido, que levava, tinha todo um controle, até por conta das questões e das perseguições da igreja. Então, era um conhecido que ia, não era ainda. Inicialmente era na casa de Kardec, depois que eles vão conseguir um espaço na galeria. E aí, tipo assim, eram pessoas que um tinha que saber quem era o outro, né? Não dava para ser um estranho que chegou ali, assim, sozinho do nada. E aí, ele sabia, então, quem eram aquelas pessoas. E ele diz, eram todos homens honrados. Eram todas pessoas respeitáveis. Inclusive, nessa época, havia, entre aqueles espíritas da primeira hora da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, pessoas que eram da ciência da época, estudiosos, médicos, pessoas que estavam ali estudando magnetismo e que viram também no espiritismo uma doutrina séria, uma ciência séria, uma filosofia com consequências morais ainda mais sérias. Então ele falou, olha, em relação à sociedade, para mim tudo certo, porque eu sei realmente quem participa e são todos homens e mulheres honrados. Em relação à doutrina espírita, que muitos de nós queremos defender, quem aí muitas vezes, vamos lá, fala a verdade, hein? Não vai tirar o... Veste a carapuça que eu visto também. Eu falo e eu também estou escutando. Quantas vezes, em relação à defesa da doutrina espírita, a gente não age que nem Simão Pedro. Pega a nossa espada, empunha a espada e corta a orelha de alguém. Ataca, briga, bate boca. Na família, então, alguém fala mal de espiritismo, debocha, a gente já fica bravo. Não é verdade? Quem nunca passou por isso? Eu já passei várias vezes. Quando eu me tornei espírita, então, eu tinha 14 anos. Gente, eu fico pensando o desserviço que eu fiz. Porque eu era insuportável. Eu queria falar de espiritismo o tempo todo, brigar com todo mundo que discordasse de mim, convencer metade do planeta. Porque eu achava que se eu descobrir tudo aquilo tão incrível, todo aquele corpo de conhecimento tão racional, como as pessoas poderiam viver sem aquilo? Eu não tinha maturidade ainda para entender coisas que só o tempo foi me ensinando sobre o tempo de cada um. Tempo de semear, tempo de colher, tempo de aguardar o tempo do outro. E que, inclusive, não é uma questão evolutiva, são caminhos diferentes. Existem pessoas que vão chegar ao mesmo lugar que nós, por outros caminhos. Quem necessita desse caminho aqui é a gente. Talvez por essa necessidade racional, por querer explicação de tanta coisa. Mas deixa que Deus conduz cada filho seu pelo caminho que ele necessitar. Então, Kardec vai dizer, olha, em relação à doutrina espírita, eu também não estou preocupado. Também não acho que eu preciso defender a doutrina espírita. Sabe por quê? Porque a doutrina espírita, ela é uma revelação das leis divinas, das leis de Deus. Ela está na natureza. Então, se as pessoas quiserem combater ela aqui, agora, na França, não tem problema, ela renascerá em outro lugar. Porque as leis divinas, elas estão em toda parte. Não há como silenciar uma verdade. É como se fosse uma água tão poderosa. E os homens que querem silenciar essa água parecem aquelas crianças colocando pedrinhas singelas na tentativa de conter o manancial dessas águas torrenciais. É impossível. E por fim, ele vai falar dele. E aí, o que eu queria aqui ler para vocês é quando ele fala das críticas dirigidas
a Ele mesmo. Porque cá para nós, o que mais pega a gente é quando criticam a gente pessoalmente. Porque o nosso ego, a nossa personalidade passageira, a gente se acha muito bonzinho, a gente se acha muito honesto, muito esforçadinho. E quando alguém vem nos atacar, quando alguém coloca em xeque a nossa honestidade, a nossa abnegação, o nosso desinteresse, quando alguém diz que a gente está ficando muito vaidoso, muito orgulhoso, muito isso, muito aquilo, aí é difícil para a gente, não é verdade? Quando é com a doutrina, é difícil, mas até que eu dou conta. Quando é com o meu grupo espírita, é difícil, mas até que eu dou conta. Mas quando alguém fala mal de mim, pessoalmente, eu que estou me esforçando tanto para ser um homem de bem, para ser um verdadeiro espírita, aí eu não dou conta, não. Então vamos ver o que Kardec fala dele aqui. Nossa vida é toda de labor e de estudo. E consagramos ao trabalho até os momentos de repouso. Aí nada há que cause inveja. Como tantos outros, trazemos a nossa pedra ao edifício que se levanta. Entretanto, coraríamos se disso fizéssemos um degrau para alcançar o que quer que fosse. Que outros tragam mais pedras que nós, que outros trabalhem tanto e melhor que nós, e os veremos com sincera alegria. O que queremos, antes de tudo, é o triunfo da verdade. Venha de onde vier, pois não temos a pretensão de ver sozinho a luz. Se disso deve resultar alguma glória, o campo a todos está aberto, e estenderemos a mão a quantos nesta rude caminhada nos seguirem com lealdade, abnegação e sem segundas intenções particulares. Sabíamos muito bem que, empunhando abertamente o estandarte das ideias de que nos fizemos propagadores e afrontando preconceitos, atrairíamos inimigos, sempre prontos a desferir dardos envenenados contra quem quer que levante a cabeça e se ponha em evidência. Há, entretanto, essa é a parte mais importante, há, entretanto, uma diferença capital entre eles, os que nos consideram inimigos, e nós. Não lhes desejamos o mal que nos procuram fazer, porque compreendemos a fragilidade humana e somente nisso que a eles nos julgamos superior. Nós nos rebaixamos pela inveja, pelo ódio, pelo ciúme e por todas as paixões mesquinhas, mas nos elevamos pelo esquecimento das ofensas. Eis a moral espírita. Gente, me arrepiei. Vocês se arrepiaram aí? Kardec aqui pegou pesado. Então, o que ele está dizendo? Se as pessoas não gostarem de nós, do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa dedicação, não tem problema. A questão não é entre a gente e essas pessoas. A questão é entre a gente e Deus. Só Deus poderá avaliar as nossas reais intenções, os nossos verdadeiros propósitos. Aqui no mundo está tão misturado o bem e o mal, as boas e as más intenções. Dentro da gente, dentro de nós mesmos, há tanto trigo misturado com joio, e dentro daqueles que se consideram ou que consideramos os nossos inimigos, há também tanto trigo misturado com joio, que fica tudo confuso mesmo. Mas a proposta de Kardec, a moral espírita, é muito clara. É a mesma moral cristã. Se o outro não gosta de nós, esse não é o problema. O problema é o que nós fazemos com isso. É o nosso esforço por perdoar. Se eu não consigo ainda amar, que pelo menos eu não queira mal, que eu não alimente essas diatribes, que eu reconheça qual o meu limite. Até que ponto eu consigo divergir, discutir, mantendo a linha do respeito. Porque quando eu perco o respeito, talvez seja o momento de me retirar da discussão.
ou quando o outro perde o respeito, talvez ainda seja o momento de algum de nós se retirar da discussão. E antes que nós abramos aqui o espaço para perguntas, eu gostaria ainda de ler um outro trecho de Kardec agora, na Viagem Espírita em 1862 e outras viagens de Kardec. Ele vai dizer, em dado momento, num discurso, ele vai falar que existem diferentes tipos de espíritas. O livro que eu li antes, a Fátima que perguntou, foi a Revista Espírita de 1859, o texto é Diatribes. E o que eu vou ler agora é o Viagem Espírita em 1862. Quando Kardec está falando dos diferentes tipos de espíritas, ele que estava em Lyon fazendo um discurso aos companheiros espíritas de lá, ele fez vários discursos, e então ele vai nos dizer que existem esses 3 tipos diferentes de espíritas. O primeiro tipo seria aqueles que apenas creem e procuram os fenômenos. Nós sabemos aqui que existiam muitas pessoas que tinham sido atraídas por conta das mesas girantes, daqueles espetáculos, e que chegavam ali, não queriam estudar, não queriam aprofundar, queriam permanecer apenas no campo dos fenômenos. O segundo tipo, Kardec nos diz, que são aqueles que até veem o lado moral, as consequências morais advindas dessa ciência e dessa filosofia, mas que apenas admiram. Falam, nossa, que bonito, né? Que lindo, palmas. Até me emocionei, mas só vou admirar, não vou aplicar na minha vida, vou só admirar. E o terceiro tipo, que mais tarde em outro discurso, ele dirá a esses companheiros de Lyon que entre esses companheiros ele havia encontrado este grupo de verdadeiros espíritas, são os espíritas cristãos. Então, verdadeiros espíritas e espíritas cristãos seria a mesma coisa. E ele dirá que os espíritas cristãos são direcionados pela máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros, perdoai aos vossos inimigos, retribuí o mal com o bem, não tenhais ódio, nem rancor, nem animosidade, nem inveja, nem ciúme. Sede severos para convosco mesmos e indulgentes para com os outros. Tais devem ser os sentimentos de um verdadeiro espírita, daquele que vê o fundo e não a forma, que põe o espírito acima da matéria. Este pode ter inimigos, mas não é inimigo de ninguém, pois não deseja o mal a ninguém, e com mais forte razão, não procura fazer o mal a quem quer que seja. Gente, difícil, né? Vocês acharam? Eu achei difícil. É difícil porque tem aqui um monte de coisa dentro da gente que tem dificuldade de perdoar, que tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, de compreender, que leva para o lado pessoal, que se melindra, que pensa quem é fulano de tal para falar assim comigo, quem é Beltrano para se dirigir a palavra a mim dessa forma. E a gente precisa abrir mão desse ego que quer tanto se defender, que quer tanto ter razão, que quer tanto ganhar as discussões. Porque, gente, aquele que nós viemos aqui à Terra servir, o nosso Rabi da Galileia, Jesus o Cristo, nosso modelo e guia, ele sabia e nos ensinou o momento certo de falar e o momento certo de calar. Quando, no final já da sua trajetória aqui na Terra, Pilatos pergunta a ele sobre a verdade, pergunta a ele algo que talvez muitos de nós quiséssemos, ou no seu lugar, fizéssemos ali um super discurso. Cristo não se utiliza daquele momento para se defender, para tripudiar em cima daquele homem que mal sabia o que fazer. Cristo simplesmente guarda a certeza de que estava cumprindo a vontade de Deus. Quando a gente se coloca realmente a serviço de Deus,
aqui na Terra. Quando a gente entende que não estamos aqui para ganhar discussões, para ganhar bate-boca, para ganhar likes, que a nossa tarefa aqui é tão maior e que nós não seremos sempre compreendidos. Às vezes, não seremos compreendidos nem por aqueles que moram pertinho de nós, dentro de casa. Nós precisamos alinhar os nossos reais propósitos na tarefa espírita, na tarefa familiar, na tarefa profissional, com a vontade de Deus. E para isso é necessário muito silêncio e muita oração. Porque quando a gente se dispõe a perguntar a Deus qual o real propósito dele em relação à nossa vida, como Paulo fez, Senhor, o que queres que eu faça? Deus buscará meios e oportunidades de nos responder. Mas precisamos estar atentos, porque senão a gente fica distraído e a gente não consegue achar. Num livro que a gente abre, numa pessoa que se dirige a nós inspirada, numa live, numa palestra que a gente assiste, ou na meditação, no silêncio e no recolhimento que fazemos. Então, nosso desejo, a gente vai abrir em seguida para que a gente possa responder algumas das perguntas, mas o nosso desejo, junto com Kardec, é que diante de tanta polêmica, de tanta divisão, de tanto separativismo, que nós saibamos quando vale a pena direcionar a nossa energia e quando não vale. Não tem resposta fácil. A gente é que precisa treinar esse discernimento para não desperdiçar oportunidades de crescimento valiosas com cenários e com situações que não acrescentaram nada nem para a gente e nem para o outro. E por fim, um último trecho de Kardec para a gente encerrar, ainda nesse livro Viagem Espírita de 1862, Kardec em outro discurso dirá: vossos adversários poderão rir de vossas crenças nos espíritos e em suas manifestações, mas não rirão das qualidades que dão essas crenças. Não rirão quando virem inimigos se perdoando em vez de se odiarem, a paz renascer entre parentes que se dividiam, o incrédulo de outrora fazendo preces, o homem violento e colérico mostrando-se brando e pacífico, o debochado se transformando em bom pai de família, o orgulhoso que se tornou humilde, o egoísta praticando a caridade. Não rirão quando perceberem que já não têm a temer a vingança de seus inimigos, que se tornaram espíritas. O rico não rirá quando verificar que o pobre não mais invejará sua fortuna, e o pobre bem dirá o rico que se tornou mais humano e mais generoso, em vez de ter ciúme dele. Os chefes não rirão mais de seus subordinados e não os molestarão mais quando constatarem que se fizeram mais escrupulosos e mais conscienciosos no cumprimento de seus deveres. Poderão rir de nossas crenças, mas não rirão quando nós nos tornarmos verdadeiros espíritas e espíritas cristãos, que diante das polêmicas, das diatribes, das cisâneas, diante do ódio, do preconceito, do racismo, quando nós conseguirmos verdadeiramente olhar o nosso irmão como um igual, quando nós conseguirmos, diante das ofensas, retribuir com amorosidade. Ninguém ri do amor, ninguém ri da verdade. Que nós possamos nos aliar a essa corrente poderosa, a essa maré que está aqui nos atraindo à verdade e à amorosidade. Que ao invés de nadar contra a correnteza, nós possamos deixar que essa corrente amorosa nos conduza ao bem, à verdade, à sabedoria e ao amor. Muito obrigada a todos. E eu chamo agora o Daniel para que a gente possa ver se tem perguntas, dirimir algumas dúvidas. Muito obrigada a todos. Que bom te ouvir, Larissa. Que noite inspirada a sua, que Deus continue te abençoando, abençoando a sua fala, mas acima de tudo, abençoando o seu coração, para que ele continue saindo pelas suas palavras.
Na verdade, eu queria colocar duas questões aqui, porque eu acho que eu encontrei o momento certo e a pessoa certa para a gente colocar essas duas questões. Ainda que elas estejam subentendidas na sua fala, eu gostaria que nós fôssemos objetivos em relação a isso, para que não restasse dúvida, para que não ficasse nas entrelinhas. Nós estamos vivendo um momento delicado da humanidade, em especial aqui no Brasil, onde as gerações futuras terão dificuldades para entender os desafios que nós estamos enfrentando hoje. E eu não me refiro aqui à pandemia, eu não me refiro aqui à crise econômica que será advinda de uma crise como essa, mas eu me refiro à polarização que o Brasil está entregue. Os dois extremos, onde um lado se acredita ou se julga detentor da verdade, acreditando que do outro lado está o erro ou a maldade, e o inverso também se aplica, ou seja, aqueles que estão de lá se acreditam detentores da verdade, julgando aqueles que aqui estão. Nós sabemos que nada mais separa um povo do que um rótulo. Os rótulos foram feitos para separar os povos, sejam eles quais forem, direita, esquerda, preto, branco, nacional, estrangeiro, homo ou heterossexual. E nesse contexto, Larissa, qual seria o caminho natural para que o equilíbrio fosse restituído? Qual que é a sua visão em relação a isso que nós estamos vivendo? Eu vou responder como eu acho que a espiritualidade tentou me responder quando eu me fiz essa mesma questão. Eu estava, na época, muito angustiada com esse cenário, muito angustiada. Até por ter dificuldades, eu tenho um pensamento mais direcionado a um desses lados, mas eu não conseguia me identificar totalmente com a postura de nenhum dos lados. E assim, nas conversas que tinha, eu acabava excluída de qualquer um dos lados, de qualquer uma das possibilidades. Isso me angustiou muito por muito tempo. Então eu estava saindo de Corumbá, eu morei um tempo lá, e estava de mudança aqui para o Rio de Janeiro no final do ano, passando até inclusive por Uberlândia, onde nós nos conhecemos. E nesse caminho, antes de pegar o caminho, eu falei, deixa eu pegar aqui um livro que eu ainda não li da minha biblioteca para ler na viagem. E eu peguei o livro sobre o Francisco de Assis, do Miramês. E então, assim, despretensiosamente, sem achar nunca que uma coisa poderia ter a ver com a outra. Gente, esse livro, que eu considero um livro muito bom, inclusive, muitas pessoas falam bem dessa obra, mas sempre tem aqueles que possam não gostar, mas particularmente eu gostei muito. E há um cenário na introdução do livro, nos primeiros capítulos, antes de chegar ao nascimento de Francisco de Assis, que esse cenário, para mim, foi uma resposta de muitas questões minhas, e aqui eu quero deixar claro que eu estou trazendo uma experiência pessoal, não é uma verdade universal, nem nada disso, sobre esse tema. Ali é narrado por Miramês que naquele cenário, que cenário é esse? Um cenário de cruzadas, depois das cruzadas vai ter um cenário de inquisição, e que existia uma polarização. Que polarização era essa? Cristãos e muçulmanos. Nós sabemos que muitas e muitas pessoas foram assassinadas por conta disso, desse cenário. Nós estudamos isso na escola ou na faculdade. Então, mulheres, idosos, crianças, ninguém era respeitado. Para que cada um desses lados conseguisse o que queria, defendesse. Imagina que os cristãos, em nome do Cristo, com a bandeira ali, ou com a cruz, eles matavam e chegavam no lugar onde tinham os muçulmanos, o lugar que eles consideravam sagrado, e eles saíam matando quem quer que fosse, e achando que estavam certos.
porque estavam em nome do Cristo, defendendo a honra do Cristo. E assim também os muçulmanos consideravam que ali era a terra sagrada deles. E também matavam quem quer que fosse. E se a gente olhasse para aquele cenário, talvez a gente encarnado naquele momento falasse, esse é certo e esse é errado. A nossa tendência é querer escolher um lado. Esse aqui está a serviço das trevas. Esse aqui está a serviço de Jesus. Esse aqui está a serviço de Maomé. Esse aqui está a serviço de Alá. E esse aqui é das trevas. O nosso movimento tende a isso. Beleza. Aí vamos ver o cenário espiritual dessa situação, em que tantas e tantas pessoas morreram, foram assassinadas? Nesse livro nós temos o cenário espiritual que é qual? Havia uma cidade espiritual naquela região da Europa, com uma quantidade grande de espíritos que ali residiam nessa cidade espiritual e que se compraziam na violência, na animosidade, na raiva, no ódio, de uma forma que criou-se ali uma psicosfera tão densa que estava interferindo na psicosfera da Terra, naquela região. Então a espiritualidade se reúne e fala, esse pessoal vai ter que reencarnar. Porque isso a gente vai ter em outras obras espíritas, inclusive no Livro dos Médiuns, a gente sabe que perispírito é matéria. É matéria numa outra densidade, mas é matéria. Pensamento é matéria, é energia. E quando a gente vem aqui para um corpo físico, é tipo um mata-borrão. A gente consegue aquilo que estava denso, então o espírito que está, às vezes, até perdendo a forma do seu corpo perispirítico, a gente tem obras muito interessantes que tratam disso, às vezes está na forma void, com um caso de licantropia, parecendo um lobo, e que precisa desse choque biológico para se recompor. Então, estar num corpo físico é um tratamento. Então, a espiritualidade fala, esse pessoal vai ter que reencarnar milhões. Foi planejada a reencarnação de milhões de pessoas desse grupo, dessa cidade, para diminuir a densidade, sabendo a espiritualidade que, essa região aqui, vamos fazer um cercadinho aqui espiritual que o bicho vai pegar. Porque já estava pegando, mas está sob controle. Parece que é ruim, mas é bom. E aí tem um momento do texto que o Miramês diz assim, o mal, os espíritos adoecidos, com o bem tão distorcido, porque o mal é a distorção do bem, como a escuridão é a ausência da luz. Então nós precisamos ali chocar essa distorção do bem, para que dali, desse choque de escuridão, surgisse, emergisse a luz. Então, gente, quem que era a vítima da história? Ninguém. Estou falando de lá. Quem quiser vestir a carapuça, veste, mas eu estou falando de lá. Naquele cenário, que a gente poderia escolher um dos lados, a verdade não estava em nenhum dos lados, nenhum dos extremos. Eram todos ali, naquele cenário, cristãos e muçulmanos, espíritos doentes, vindo à Terra para tentar diminuir aquela densidade, para trazer todo aquele espírito belicoso e tentar diminuir um pouco aquilo, para que das trevas nascesse a luz. Isso, mais ou menos 1000 e poucos anos, 1100, 1200 anos, depois de um outro momento muito trevoso, quando Jesus passou pela Terra e logo após a passagem de Jesus, o que nós tivemos? Nero, matança aos cristãos, perseguições. 1000 e poucos anos depois, tem todo esse cenário e vem Francisco de Assis. Nós estamos em que ano? 2020. Então, tem 1000 e poucos anos que nós tivemos esse mesmo cenário. E eu me pergunto, onde estarão esses espíritos? Será que eles ficaram santos lá atrás? Viraram santos assim numa encarnação? Ou será que somos nós ainda, com esse mesmo espírito de animosidade, criando divisão, quando na verdade somos de um mesmo grupo de necessitados, de um mesmo hospital,
todos aqui aparentemente em lados opostos e necessitando do mesmo remédio, que é aprender a tolerar, aprender a conviver com o diferente, com o que pensa diferente, com o que sente diferente, com o que fala coisas que nós consideramos absurdas. Gente, o meu pai, ele já desencarnou há alguns anos. Meu pai falava cada coisa. Meu pai foi criado numa instituição espírita, num orfanato espírita. Eu não conhecia a doutrina espírita através dele porque ele abandonou o espiritismo. Ele dizia que só acreditava em Deus. Mas foi um homem honesto, criou todos os filhos à base de muita honestidade. Uma vez, inclusive, eu busquei o médium Divaldo Franco para me queixar do meu pai, achando que ele ia ficar do meu lado. Eu me achando super espírita, né? E meu pai rebelde. E Divaldo me disse assim: Larissa, você cobra muito do seu pai. Seu pai é um homem honesto, é um homem de bem, criou seus filhos. É isso que ele veio fazer nessa experiência. Não transfira para ele responsabilidades que são suas. Mas o meu pai, com toda essa honestidade, falava cada coisa, cada absurdo, tinha cada ideia não cristã, não caridosa, que eu discutia com ele, eu brigava muito com ele. Se ele tivesse encarnado hoje, nesse cenário que nós estamos, eu ia ter muito trabalho para a gente alinhar os pensamentos. Mas nem por isso ele deixaria de ser meu pai, nem por isso eu deixaria de amá-lo, nem por isso eu deixaria de respeitá-lo. Então, divergir, pensar diferente, faz parte. Às vezes a gente vê as situações de um lugar muito diferente. E pessoalmente, cada um pode se posicionar. Cada um tem liberdade para dizer eu penso isso, o outro dizer eu penso aquilo. E a gente não precisa virar inimigo por conta disso. Porque, como disse antes, aparentemente estamos em lados opostos. Mas eu acredito, sinceramente, que espiritualmente nós fazemos parte de um mesmo grupo. Somos todos muito necessitados. É isso, Daniel. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Ótimo, Larissa, muito lúcidas as suas considerações. A última, para a gente encerrar, e eu gostaria de insistir no assunto. Insistir na polêmica. Recentemente eu vi um comentário de uma amiga em um grupo espírita, onde ela repostou o comentário de uma outra pessoa. E ela dizia assim: enquanto isso, as lives espíritas continuam como se nada estivesse acontecendo. É lógico que nós entendemos que todo grupo religioso, ou qualquer que ele seja, ele cria alguns tabus, algumas dificuldades de tratar de determinados temas, como nós os temos no Espiritismo. Nós temos dificuldade para falar sobre suicídio, falamos muito pouco sobre suicídio. Nós temos dificuldade de falar sobre sexualidade, sobre sexo, sobre homossexualidade. E nós temos também uma dificuldade em tratar o termo política. E aqui eu não me refiro a usar a tribuna espírita para pedir voto. Mas eu vejo que mesmo sobre a importância do voto, nós temos dificuldade de falar em qualquer ambiente espírita. Ou nós nos fazemos de santo dentro da casa espírita e lá fora nós falamos e brigamos e discutimos. A pergunta é: você acha que o movimento espírita lavou as mãos ou tem lavado as mãos em relação à política? E nós, enquanto pessoas físicas, enquanto espíritas, devemos ou não hastear a bandeira? Então, mais uma vez, eu acho sempre importante dizer que o que eu vou dizer parte de leituras, porque Kardec fala um pouco dessa questão da política, tem texto sobre isso, mas tem sempre aquele lugar do Nicodemos, né, da pergunta de Jesus a Nicodemos: como leis? A gente pode ler o mesmo texto e desse texto extrair interpretações diferentes. Então, o que eu, Larissa, penso da sua pergunta? Pessoalmente, eu acho que é sempre importante a gente se posicionar. E é inclusive isso que eu busquei fazer nesse... Não sou uma pessoa que tem um grande impacto no movimento espírita, nem nada disso, mas a gente é sempre referência para alguém, na nossa família, no nosso trabalho e também no movimento espírita.
Então, diante dos cenários, a gente pode, inclusive, estar equivocado, mas é importante que as pessoas saibam o que a gente está pensando daquele cenário. O que, inclusive, como a gente consegue relacionar o que tem aprendido com Jesus, o que tem aprendido com a doutrina espírita, com os nossos posicionamentos. Porque não tem como uma coisa ser separada da outra. Não tem como eu falar em amar ao próximo como a si mesmo, amar aos inimigos, e achar que na política eu posso ter um outro discurso. Então eu falo uma coisa linda na casa espírita, vamos nos amar, somos irmãos, e a fraternidade, fora da caridade não há salvação, mas aí na política ou no trabalho, eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que eu posso, por exemplo, como eu falei das coisas que o meu pai dizia, uma das coisas que o meu pai dizia era que por ele poderia chegar num presídio, jogar uma bomba e morrer todo mundo. Meu pai falava isso assim, ó, como sem vergonha. Não dá, é inconciliável falar sobre amor, sobre perdão, sobre fraternidade e estar ali no cenário político achando que uma coisa não tem nada a ver com a outra. As coisas, sim, têm muita coisa a ver com a outra. Então, isso é uma primeira coisa. Agora, qual o cuidado que eu considero que nós precisamos ter no aspecto institucional, no aspecto da casa espírita, qualquer instituição, pequena ou federativa? Eu acho que aí a gente precisa ter cuidado. Então, eu acho que as pessoas pessoalmente podem e devem se posicionar, sem que, inclusive, por fazerem isso, sejam excluídas. Porque também acontece isso, acontece as pessoas que se posicionam e aí, às vezes, a instituição não pensa do jeito que aquela pessoa pensa e acha que, então não chamo mais para palestra. Eu acho que esse não é um caminho. Agora, essa pessoa que se posiciona pessoalmente, eu acho que também não deve usar a tribuna espírita para esse tipo de posicionamento. Por quê? Porque, gente, eu não tenho como dizer que eu estou com a verdade universal. Então, o que eu tenho que usar a tribuna espírita? Para falar, para reafirmar qual a proposta da doutrina espírita, qual a proposta de Jesus. E imaginamos que a pessoa que está escutando vai entender que essa proposta não é só na casa espírita, que essa proposta vai para a vida, que essa proposta vai para a política, que essa proposta vai para tudo. Então, uma coisa eu considero é a pessoa física, digamos assim, se posicionar. Agora, a pessoa jurídica, a instituição, eu acho que ela precisa ter muito cuidado. Porque se a gente utiliza as instituições para dizer nós somos desse lado ou nós somos daquele lado, então eu tiro a oportunidade daquela pessoa que é do lado oposto de me escutar. Porque só de rotular, como você falou, só de dizer somos de tal coisa, tem um grupo enorme que não vai nem mais. A partir dali acabou, não tem mais conversa. Eu, na minha pessoa física, me sinto mais de um lado. Mas exatamente por não estar totalmente de um lado, é que tenho conseguido circular e conversar com pessoas que têm pensamentos muito diferentes do meu. E que às vezes não veem em mim uma polarização e me buscam para tirar dúvidas, para dizer que se arrependeram, para dizer que pensam diferente. Se eu estivesse nesse lugar do ataque, gente, quem de nós não tem orgulho ferido? Quem de nós não tem ego? Não dá para a gente achar que já dá conta do que a gente ainda não dá. Então, se a gente cria essa armadura assim tão forte, as pessoas se afastam cada vez mais. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu acho que a gente precisa sim falar de política, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque facilmente o nosso discurso político vira partidário. E aí eu crio muito mais divisão, muito mais separação, acaba sendo até um desserviço à causa que eu estou defendendo. Existem muitas divisões, a gente sabe que existe no movimento espírita muitas divisões. Nós falávamos disso antes de começar a live e a gente precisa ter cuidado, porque a gente pode estar defendendo uma causa justa, a gente pode estar defendendo algo que é legítimo, mas eu posso estar usando os instrumentos errados. E aí eu perco a causa, porque quem mais precisava me escutar não escuta.
Se a gente for nesses grupos polarizados, as pessoas repetem coisas para convencer quem já está convencido. E quem precisaria escutar aquilo não está ali. Por quê? Porque está fechado. Então, quanto mais a gente conseguir encontrar um caminho, um lugar que não está nos extremos, eu conseguirei atrair, agregar mais pessoas e sair das polaridades. Lembrando a fala de Jesus para finalizar, que também me marcou muito nesse momento, na conversa com a mulher samaritana, que estava ali meio na dúvida, né? E aí, como que é isso? Porque você é o Messias dos judeus, mas aí tem o templo da gente aqui, tem o templo lá. E Jesus diz, olha, chegará o dia, e esse dia é hoje, é ótima essa fala dele, né? Vai chegar, mas é hoje, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Então, gente, o equilíbrio está no meio. Isso é batido, mas é verdade. O equilíbrio está no meio. Eu posso ter um pensamento para um lado, mas não dá para eu me fechar no extremo, porque aí eu perco a luta, mesmo que o propósito seja bacana. É isso. Que bom, Larissa. Ótimas considerações. Como eu disse a você, era o momento certo, com a pessoa certa, para debater um assunto tão importante como esse, como você muito bem lembrou. Nós ainda temos muita dificuldade para debater ideias sem levar para o campo pessoal, mas é um processo de aprendizado, nós estamos aprendendo um pouquinho a cada dia, nós vamos aprendendo a nos respeitar, a entender que nós precisamos do contraditório. É normal, saudável que existam as diferenças de pensamentos. O que não é normal é odiar pessoas que pensam de forma diferente da gente. Quero te agradecer mais uma vez, em nome da Casa Paulo Estevão, pela gentileza, pela sua docilidade, pela sua boa vontade, disposição em servir a uma casa tão modesta como a nossa, mas saiba que nós estamos te recebendo pela porta do coração. Espero que seja a primeira de outras oportunidades que eu espero no futuro podemos contar com a sua boa vontade, com a sua valiosa contribuição. Que Deus continue abençoando você, a sua fala, o seu lar, a sua família, para que você continue disseminando o amor através das suas falas. Agradeço a todos aqueles que participaram conosco, nos deram o prestígio da audiência. Eu dizia no início, essa é a 46ª live da nossa quarentena. Nós já passamos de 40 lives. É um momento muito importante de reflexão. Apesar do isolamento, nós estamos juntos pelas redes sociais, recebendo Larissa. Talvez de forma física não seria possível, mas hoje, pela bênção do recurso digital, nós a recebemos. Larissa, eu queria abusar ainda um pouquinho mais da sua boa vontade e pedir que fizesse a prece de encerramento para nós. Então, para fazer a nossa prece, eu vou recorrer a um poema de Alta de Souza, que tem muito a ver com a nossa conversa de hoje. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus. Meus irmãos, tuas preces mais singelas são ouvidas do espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Que Deus nos abençoe a todos, nos envolva em paz, esperança e tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Abraço, amigos. Até a próxima. Tchau. Obrigada a todos.